Bom dia, me chamo Gustavo Bianchi e meu projeto de pesquisa se intitula Química Mineral de Turmalinas Paraíba Brasileiras. Bom, inicialmente, as turmalinas Paraíba são uma variação gemológica de eubaitas e elas foram descritas inicialmente em meados do século XX no Brasil, mas já foram identificadas também em Moçambique e na Nigéria. Conforme a fórmula estrutural proposta por Henry e colaboradores, essa aqui segue uma fórmula genérica de eubaitas, chamando a atenção aqui principalmente para a presença de lítio e uma presença bastante massiva de alumínio na estrutura. No caso das turmalinas Paraíba, existem três elementos cromóforos principais, que cobre, manganês e ferro, chama atenção principalmente para cobre e ferro, em especial para cobre, por ser um elemento pouco comum na estrutura de elementos silicáticos, de minerais silicáticos. E em função do alto valor monetário dessas turmalinas, muitas vezes superando o valor de quilate de diamantes, elas são objeto de constante falsificação. Com isso, nossa pesquisa objetivou criar uma caracterização química dessas turmalinas para gerar um arcabouço teórico e de fácil reprodução que pudesse servir como base para a discriminação eficaz e rápida entre turmalinas Paraíba verdadeiras e turmalinas falsificadas. Nossa pesquisa se baseou em um tripé, principalmente com análise de WDS e ADS em microsonda eletrônica, a composição de mapas elementares com microXRF e a realização de um método de análise de isótopos de boro, que atualmente está em desenvolvimento ainda, lançando mão de um ICP-MS tipo Netuno. Bom, aqui temos uma imagem de algumas das nossas amostras, algumas com uma morfologia de melancia, né? E ao todo, em termos de dados de WDS, tivemos 293 pontos em 8 amostras, em termos de composição de óxido, que tiveram um fechamento bastante adequado, em torno de 100%. E conforme a fórmula estrutural proposta por Henry e colaboradores, reduzimos e tratamos nossos dados e entendemos então que no sítio X dessas turmalinas existe uma presença bastante significativa de sódio e de vacâncias, representado por esse quadrado, presença significativa de cobre também no sítio Y, e por fim, uma presença bastante significativa também de flúor, o que não é algo muito esperado. Tratando agora de gráficos de dispersão de alguns elementos, aqui chama atenção principalmente para o primeiro, de cobre e ferro, onde observamos uma distribuição bastante antagônica entre esses dois elementos, onde há concentrações maiores de cobre, há quase nada de ferro e vice-versa. Em termos de ferro e titânio, existe um pequeno atrelamento entre esses dois elementos, um atrelamento positivo, né? E o que não ocorre, por exemplo, quando observamos a distribuição entre cobre e manganês. Não existe nenhuma distribuição de significado geológico aqui. O que deixa de acontecer em menor grau ao se tratar de ferro e manganês. Então, um pequeno atrelamento desses dois elementos. Em termos de EDS, aqui em A, temos alguns tiros nessas regiões mais claras, que representam picos em estanho, ou seja, se trata de inclusão de casterita no interior dessas turmalinas, o que também ocorre aqui em B, onde essa região mais clara representa feldspato potássico, também uma inclusão mineral no interior dessas turmalinas. E aí, por fim, temos aqui nossos mapas elementares. Aqui em A, o primeiro deles, em magenta, a gente observa a presença de cobre, e nas bordas em ciano, a presença de ferro. E aqui, como a gente pode observar, essa distribuição fica bastante clara, né? Tanto nos mapas quanto no tratamento de WDS, com essa morfologia de turmalina que observamos na primeira imagem, de maneira que o cobre tende a se concentrar nos núcleos e o ferro nas bordas. Aqui em B, a gente observa mais ou menos esse mesmo comportamento, só que agora tratando de manganês, ou seja, o manganês está mais atrelado à presença não de ferro, e que, principalmente nas bordas do cristal. Em C, temos o mesmo comportamento, dessa vez com titânio, ou seja, o titânio tem um atrelamento um pouco mais intenso com ferro e tende a se concentrar nas regiões onde esse elemento está mais presente. E, por fim, em D, com a presença de alumínio. Entendemos, enfim, que as turmalinas paraíbas tratam
as turmalinas paraíbas brasileiras se tratam de fluorobaitas e apresentam inclusões minerais no caso de casterita e feldspato potássico e apresentam uma distribuição antagônica entre cobre e ferro. Muito obrigado.